Salve pessoal, beleza? Já tem um tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas é pertinente voltar a gravar, ainda mais agora que o mês tá com movimentação aí. Eu vou me esforçar um pouquinho para tentar trazer sempre conteúdo para vocês. Vocês vão escutar os bichos aí, faz parte, né? Os bichos que eu cuido. E eu queria falar um pouco sobre a questão do ego, né? E eu sei que muitas pessoas ainda não perceberam, não percebem seus comportamentos egóicos ou não se conhecem o suficiente para entender o que é seu ego ali, onde estão seus sonhos e seus traumas. Mas quando a gente fala do ego e a espiritualidade, para muitas pessoas fica parecendo, para muitos, até quem ensina, né, por exemplo, o Hélio Couto, que fala sobre dissolver o ego, né, dissolver no todo, e muitas pessoas podem interpretar isso como ausência de ego. E isso não existe, no fim das contas, porque o ego é intrínseco à natureza da consciência também. Eu explico isso nos primeiros vídeos lá, onde eu falo que qual a origem do ego, né? E a origem do ego é a origem da consciência, a mesma coisa. É aquela fagulha que se destaca do nada, que o mestre sempre explica, né? Que esse contraste, esse paradoxo que gera o movimento. E aí, desse paradoxo da inexistência, que nada não pode ser nada, porque para ser nada tem que ser visto por algo, então o algo tem que existir para o nada existir. Essa agonia, esse paradoxo gera a existência, né? Começa o fluxo do quântico ali para gravinar, vamos dizer assim. Então, através da percepção do próprio nada, por assim dizer. Que o mestre coloca lá no livro, né? É só através dos olhos da escuridão que a luz pode ser contemplada, ou que ela pode realmente se ver. Então, quando a gente olha para nós mesmos, né? Quando a gente mergulha dentro de nós para tentar se conhecer, a gente vê que nós somos feitos de sonhos e traumas nessa vida, né? Nós somos feitos de pacotes de informação que foram agregados através das experiências da vida. Essas experiências trouxeram para nós dor e alívio em todos os momentos, trouxeram dor ou alívio, né? Essa é a nossa dualidade, como se fosse o 0 e 1 lá da programação. E então a nossa interpretação da realidade vai ser baseada naquilo que a gente viu durante a vida, né? Um pouco também vem no DNA já, pronto ali, que é a predisposição para algumas atividades, então isso vai te levar para alguns lugares, vai te fazer conhecer alguns tipos de pessoas que também têm o mesmo tipo de possibilidade de ser, né? Aquilo parecido com você. Então essa interação pode te trazer sonhos e traumas. Mas quando a gente para pensar sobre aquelas perguntas pertinentes, né, para quem está buscando espiritualidade, entender do que a gente está fazendo aqui, de onde a gente veio, para onde a gente vai, qual o sentido da vida, a gente começa a refletir sobre quem nós somos também, para entender que como esses 7 octilhões de átomos podem se unir e formar um corpo que carrega uma consciência. E esse eu que nós chamamos, o mestre sempre explica, que é o eu de todo mundo fala eu. Então, existe um eu, que todo mundo se chama dele, né, fala que é ele. Mas quando nós observamos que todos esses eus é o mesmo eu, essa mesma vontade de existir, essa mesma auto-percepção de si mesmo, no fim das contas, nós entendemos que somos frações da luz, que somos cores da luz. E aí essa questão do ego, que é obviamente, né, aquela fuga da morte, aquela fuga de ser nada, aquela fuga de inexistir para aquele brilho da existência, a gente acaba se confundindo no meio do caminho, querendo luz, querendo brilho, querendo valor, e entrega quase nada. Isso é parasitismo. Agora, aqueles que entendem o processo, que já entenderam que, poxa, eu faço parte de um todo, ainda que não mergulhe consciencialmente para entender essa questão, mas até na forma de interagir socialmente, a gente entende que tem muitos querendo o mesmo brilho, tem muitos disputando o mesmo alívio. Então, o sentido da vida, segundo até os cristãos deveriam entender assim, porque Cristo fez isso, é entregar, é servir. E aí entra nessa questão do servir também. Muitas pessoas, eu também passei por isso, né? A gente no teatro, a gente no mundão aí, quando está servindo alguma empresa, servindo alguém, geralmente a gente é traído, ou a gente é maltratado, ou não é entendido e acaba sofrendo muito aí porque lida com injustiças, né? Empresas e tudo mais. Então essas injustiças queimam a gente e parece que servir não é bom, porque a gente serve e é traído. Mas o que mais serviu foi o que mais foi traído. E aí a gente nele encontra paz. E é através dele que o mundo se contou, né? Através de Jesus Cristo que o mundo recontou o tempo. E a partir daí, a influência cristã, a influência dos ensinamentos de Cristo, tem possibilitado a gente de hoje fazer parte dessa missão também e de ser útil para a realidade. No fim das contas, todos nós queremos servir para algo. Ninguém quer ser inútil. Só que essa palavra servir ficou pesada justamente porque a gente serve e acaba sendo traído depois. Ou a gente servir injustos é incognoscível para nós, queima muito. Então a gente entende que tem que servir aquele que nunca falhou com a gente, que faz o sol nascer todas as manhãs, a coerência viva que faz o sol nascer todas as manhãs, que faz as estrelas nunca errarem seu caminho. Essa coerência merece a nossa entrega, merece que nós a servimos, porque ela nos serve. E essa troca faz a vida existir, faz a sociedade prosperar. Então, quando nos unimos, né, essa união que o Mestre tem plasmado para nós, quando a gente se une em um propósito maior, de entregar nosso eu, de entregar esse ego para Deus, ele vai ser útil. E todos aqueles seus sonhos, eles vão plasmar em algum momento ou outro, que vai estar sincrônico com a coerência divina. É assim como o relógio está parado, o relógio parado, né? 2 vezes ao dia ele acaba estando certo. Então, mesmo nós não parando, né, para nós mesmos, parando de nos autosservir e começando a servir os outros, uma hora ou outra você vai ser servido também, entende? Porque se todo mundo servir, todo mundo é servido. Se todo mundo buscar alívio para si, acaba que ninguém consegue ser servido e servir também direito. Porque servindo a si mesmo fica aqui naquele looping, né? Que não dá em nada. Então, quando a gente entrega o nosso ego para servir a Deus, servir a coerência viva, a gente tem a paz do Espírito que Cristo disse: vinde até mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E essa opressão,
Não é você sofrer sofrimentos teatrais do teatro aí, né? Teatrais de teatro ficou redundante, mas enfim. É você ter essa agonia dentro de si de que as coisas estão erradas e você querer ajudar a consertar para que o mundo melhore. Não só você tenha seus alívios, mas que todos aqueles que merecem, que precisam, que nunca tiveram, também possam ter a chance e a oportunidade de construir a sua vida, de ter os seus alívios. E o Mestre, com essa missão, tem nos chamado para nos somarmos, né? Também ficou redundante, para somarmos a essa missão com a nossa energia, entregar o nosso querer, nossas vontades para Deus. Isso também os evangélicos deveriam entender. E renunciar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir Ele, porque aqueles que sofreriam depois teriam a sua recompensa. E mesmo sem esse interesse de recompensa, seria mais bonito ainda. A gente servir por amor, servir pelo que Cristo já fez por nós, pelo que todos os cristãos desde então fizeram para trazer essa mensagem das boas novas até aqui. E é isso que nos possibilita ressintonizar lá, entender também os processos, reconhecer que nós somos um eu eterno, não só esse eu binário. E esse eu eterno, compartilhado entre nós, né, que é o corpo de Deus, ele nos dá a perspectiva de que nós somos eternos e não passamos com o tempo. Agora, aqueles que estão apegados nas coisas do tempo, nos momentos, nas emoções, que tem medo, depois eu vou morrer e acaba. E aí esses acabam parasitando a luz, parasitando Deus e não progride a sociedade assim. Porque vai ter confrontos, vai ter conflitos, porque as pessoas são diferentes, as cores são diferentes. Então, se as cores não se unirem a entregar a luz para Deus, se as pessoas não se unirem a entregar seus desejos, suas vontades para a coerência, e da coerência vir para, de novo, né, para nós, aquilo que é coerente e equilibrado diante de tantas diferenças de opiniões e de percepções através das cores, aí as coisas funcionam. Se a gente entregar, as coisas funcionam. Se a gente querer para si, não funciona. É matemático isso também. Então, o chamado do mestre é para você se conhecer também. Tem o Manual do Eu, tem o livro Lúcifer na Verdade e a Lei, tem todos os livros do mestre, né? Brasil e Israel, tem Cristo é Lúcifer. Todos esses livros vão te dar a percepção de como a realidade funciona, por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceu, o que a gente está passando hoje no mundo, o que significa isso tudo que está acontecendo no mundo hoje. O Anticristo também, né, que revela os processos que estão acontecendo, que haveriam de acontecer, para que você possa estar consciente da realidade e parar de se identificar com esse eu temporal e começar a se identificar com esse eu atemporal, e juntos construiremos esse reino quântico, esse reino eterno. E foi prometido lá, e que o Mestre Bob tem posicionado nas possibilidades de como isso vai acontecer. Aí ele apresenta o eumerepresento.org, chama a gente para ser deputado virtual, pois nós temos a terra mais abundante de riquezas do mundo, todos os recursos minerais, vegetais e animais que a gente pode usufruir, vamos dizer assim, de forma coesa e coerente, estão nessa terra. As tecnologias do futuro estão todos aqui, os minerais necessários para isso acontecer. A gente alimenta o mundo, o Bob sempre explica isso. Então, a partir do momento que a gente se une numa missão, que é além de nós mesmos, né, que vai nos ajudar a ter uma utilidade para a realidade que jamais teríamos pensando em nós mesmos. Pois brilhar, a gente sabe que Deus já brilhou de várias formas, através de várias pessoas que fizeram tantas coisas incríveis. E não é esse o objetivo que Cristo ensinou a nós, brilhar. Brilhar é ser luz no escuro, não mais brilhar como as pessoas pensam, né, que é ser servido o tempo todo. Mas brilhar é servir. Jesus brilhou, certo? Recontou o tempo sobre o nome dele, mas ele foi o que mais serviu e o final dele ninguém quer. Mas como ele já passou por lá, a graça é que nós que amamos ele, reconheçamos, né, a sua grandeza, a sua força, e ao invés de só parasitá-lo, já que ele é forte, ajudar ele a ser forte mais ainda, para conseguir trazer mais pessoas, e essas pessoas ajudarem a trazer mais outras, até que a gente consiga fazer que o Brasil, a nação, esteja unida, sem essa separação de direita e esquerda, e a gente olhar para a nossa própria terra, olhar para o nosso próprio país e perceber que aqui tem tudo. A gente não precisaria ficar brigando, a gente briga por causa de influência externa. Então, quanto mais você renunciar a si mesmo, entregar as suas vontades para Deus, com fé que vai acontecer, de qualquer forma. Aquilo que for coerente, e o que não for coerente, Deus te livrou. Por exemplo, você pode ficar lutando, desejando um carro. Aí você sofre um acidente, você vai culpar Deus. Você me deu o carro. E eu pedi tanto, você me deu, você vai se culpar. Entende? Então, segurar a culpa, às vezes, também daquelas coisas que deram errado, não jogar para Deus, porque foi você querendo fazer o que você queria. E se você estiver fazendo alguma coisa para Deus, e por algum motivo você segurar um peso, você está segurando com Deus, você tem certeza do amanhã. O sol nasce todas as manhãs, você já tem Deus. Então, nós temos que levar Deus no escuro, levar a luz no escuro. Ser luz é brilhar no escuro, é queimar. E viver com Cristo é sacrifício, é entrega, é renúncia. E entender que Cristo ele pediu o chat GPT, né? Para poder colocar lá os versículos mais pesados. De repente eu coloco aqui na edição. E ele pegou só os versículos mais pesados de Cristo, assim, quando ele chama os fariseus de raça de víbora, são piores que sepulcros, são como sepulcros, né? Fétidos por dentro e bonito por fora. Ou quando ele fala que não veio trazer a paz, mas a espada. Ou quando ele fala que vem colocar pai contra mãe, mãe contra filho, e nora contra sogra, etc. Porque alguns vão sintonizar, outros não. E pareceria e parece loucura, olhando da perspectiva de alguns que não têm fé. Mas a nossa fé tem nos feito progredir, prosperar, graças a Deus, cada dia mais, as provas estão aí. E a gente chama para participar também, caso você tenha curiosidade, entrar nos nossos sites, o cristolucifer.com, o eumerepresento.org, ler lá a proposta e entrar nos grupos para que a gente possa unir essa nação o quanto antes e resolver esses problemas que o Brasil tem, que são tão simples quando a gente se unir, que vai ser tão rápido, como o mestre sempre disse, que o problema do Brasil hoje, da sociedade está desse jeito brigando por causa de tudo,
é o ego de cada um, é o interesse de cada um. E esse interesse que cada um tem entra em confronto com o interesse do outro. Eles querem brigar porque cada um quer que o seu interesse que venha a ser plasmado na realidade. Então, se cada lado ceder um pouquinho, eu tenho certeza que a união vai se fortalecer cada vez mais e esse Brasil vai se transformar naquilo que ele sempre foi, né? Que é esse reino do Apocalipse que tem tudo, a terra mais perfeita do mundo para se viver. Então esse é o chamado, galera. Tamo junto, até o próximo. Luz pra nós.